vim aqui hoje falar sobre algo que eu venho pensando, né? Que é a capacidade que as pessoas têm de ignorar a realidade, né? Então, ainda hoje, tem muita gente que fala que não, a função do Estado é ajudar o pobre, é acabar com a pobreza, é garantir a competição no mercado e tal. E o cara vive anos e anos, e isso se prova mentira várias vezes durante a vida do cara. E ele continua acreditando nessa merda, certo? Então tem gente que pegou ali, por exemplo, o plano Collor, pegou a merda que o Collor fez, bloqueou a conta do povo, né? Faliu a empresa com essa merda. Pegou ali os fiscais do Sarney, faltava carne na porra da prateleira por causa do plano do cara, né? Tem gente que acredita hoje em dia que o Banco Central ele serve para regular a moeda, manter o valor da moeda, né? Sendo que... Ah, quase atropelei a porra do cara. Sendo que você tinha antes, né, o cruzeiro, cruzado, e a porra da inflação só subia, a moeda só se desvalorizava, né? Você teve o real, criaram o real, e o real só se desvalorizou. Essa merda só desvalorizou, você só perdeu o poder de compra com o real, né? E as pessoas continuam repetindo a ideia de que o Banco Central ele serve para garantir a estabilidade da moeda, de que o Banco Central serve para proteger o valor da moeda, ou sei lá que merda. E isso é mentira, né? Por exemplo, os políticos também. As pessoas falam que os políticos eles estão lá para ser o representante do povo, e a gente vê que não, né? Por exemplo, não é bem assim que acontece. Por exemplo, esse ano com as comprinhas da Shein, ninguém queria que o Lula taxasse a porra da Shein, e ele foi lá e taxou, né? Então os caras vivem com esse tipo de ideia na cabeça, e a realidade prova várias vezes, uma atrás da outra, que a ideia do cara tá errada, e ele continua acreditando, né? E aí tem gente que fala, não, mas isso acontece porque a teoria é uma. Então, como se os caras tivessem criado o Estado, aí antes eles criaram uma teoria, e agora o que acontece não condiz com a teoria, né? Então tem que arrumar alguma coisa para que o Estado ele funcione do jeito que ele devia funcionar. Só que esse tipo de coisa, né, só é verdade se for alguma teoria de algo que está completamente sob seu controle. Então, por exemplo, o cara vai fazer um filme, e aí no final do filme o mocinho tem que ganhar, certo? Isso está completamente sob o controle dele. Se no final do filme o mocinho não ganha, certo? O filme está errado, porque na teoria que o próprio cara criou e que está totalmente sob o controle dele, o mocinho tinha que ganhar. Agora, as teorias que versam, que falam sobre algo do mundo real, quando a teoria ela não está de acordo com o mundo real, é a teoria que está errada. Não é o mundo real que está errado, porra. Não tem como o mundo real tá errado. Então é como o sujeito ele criar uma lei física, ele criar uma teoria ali na física, uma fórmula, e a fórmula dele não descreve a realidade, certo? É como se ele dissesse que a gravidade puxa um objeto para cima, e aí você testa várias vezes e a gravidade puxa o objeto para baixo toda vez. E aí o cara fala, não é minha teoria que tá errada, é a realidade, né? Não devia ser assim. A gente tem que fazer algo para que a maçã comece a cair para cima. E não é assim que funciona, certo? É a mesma coisa aí com a porra do Estado, né? Então, os caras, a teoria que existe, por exemplo, da tripartição de poder, que um poder vai balancear o outro, né? A teoria não funciona, certo? Na vida real não é assim que funciona a coisa, né? E dá pra ver isso hoje em dia, por exemplo, com o STF, né? A porra do Alexandre de Moraes, ele é vítima e ele é juiz no caso, certo? E não precisa nem ter faculdade de direito pro cara perceber que um juiz, né, alguém que deve julgar de forma imparcial, né, ele não pode ser vítima do caso, porque quem foi vítima do caso não vai conseguir julgar de forma imparcial, né? Mas hoje em dia, Alexandre de Moraes ele está julgando um caso em que ele é vítima, certo? Isso é um completo absurdo. Então é isso, né? Tem vários exemplos de coisas que as pessoas acreditam e que não é verdade, elas continuam acreditando, né? E aí, por exemplo, os adultos querem falar para a criança, não, Papai Noel não existe, Coelhinho da Páscoa não existe.
e né, acham que é algo ridículo a criança acreditar naquilo, só que eles acreditam em coisa muito pior, porque pelo menos a porra da criança ela acha que a fada do dente, que o coelhinho da Páscoa, o Papai Noel, eles são seres místicos, né? Eles são seres que não têm que seguir as regras do mundo real. Agora os adultos não, eles acreditam que um cachaceiro, né, um político cachaceiro, vai ter o bem deles na mente, certo? Vai priorizar pelo bem do povo. Sendo que durante a história ele viu vários exemplos de que isso não acontece, certo? É um absurdo, né, essa crença que o povo tem, né? E na filosofia você tem até algumas distinções, certo? Entre características que são essenciais de uma certa coisa e de características que são acidentais, certo? Para o ser humano, por exemplo, é essencial, uma característica essencial do ser humano é a capacidade de raciocinar, certo? É o uso da lógica, é o uso da lógica, do raciocínio. Isso é algo, inclusive, que diferencia ele de outros animais, né? E isso é algo que está presente em todo ser humano e é o que caracteriza o ser humano, certo? Agora, por exemplo, o sujeito ele tem o olho azul, ele tem o olho verde, o cabelo preto ou não. Isso é uma característica acidental, certo? Isso não é algo que está presente em todo ser humano, não é algo que caracteriza o ser humano, certo? Então isso é uma característica acidental. E o erro que eu percebo é que muitas pessoas elas atribuem ao Estado como característica essencial características que são acidentais. Então, por exemplo, o Estado ele manter o valor da moeda ou ele diminui a pobreza, isso é acidental, certo? Isso não é essencial do Estado, né? E na maior parte do tempo, inclusive, ele não faz isso, né? Ele não mantém o valor da moeda, ele não tira as pessoas da pobreza. Na maior parte do tempo ele cria pobreza, ele corrói o valor da moeda, certo? E não o contrário, né? Só que as pessoas continuam acreditando nesse tipo de coisa, né? Agora, algo que é essencial do Estado e que você pode perceber é o uso da violência. Isso é essencial do Estado. Não existe Estado sem uso da violência. Não existe Estado sem coação. Não existe Estado sem ameaça, certo? Ninguém pagaria imposto se não fosse ameaça de violência ou se não fosse o próprio uso da violência em si, né? Então, isso é parte do Estado. Violação de propriedade, isso é essencial para o Estado. Não existe Estado sem violação de propriedade, né? Red light camera e aí, ahead. tem gente que vai falar, não, o Estado ele serve para garantir a propriedade, é o Estado que garante a propriedade. Não, ele viola a propriedade. Não existe Estado sem violação de propriedade. Como é que o Estado ele vai cobrar imposto se ele não violar a propriedade, certo? Ninguém paga de forma voluntária essa porra, né? Por exemplo, a sua casa, você tem que pagar o IPTU, né? No seu caso, você tem que pagar o IPVA todo ano. Senão, você não tem o carro, certo? Ele vai violar a sua propriedade. E não existe nem propriedade na porra do Brasil. Porque se você tem uma propriedade, se você tem algo que você tem que pagar uma porra de um aluguel anual pro Estado para você poder ter, então aquilo não é seu. Porque a definição de propriedade é você ter o uso exclusivo de algo. Nesse caso, quem tem o uso exclusivo é o Estado, né? Ele define o que vai acontecer com aquilo, por quanto tempo você pode usar, se você tem ou não que pagar alguma coisa para ele, para você poder usar o carro ou a sua casa. E se você não pagar, ele vai tomar, certo? Então, isso é essencial do Estado, a violação da propriedade, a agressão. Outra coisa que é essencial do Estado, não, isso eu acho que talvez não seja essencial, mas é algo que acontece em todos os estados modernos, pelo menos, certo? É a desvalorização da moeda, certo? É a corrosão do poder de compra da moeda, né? Porque o Estado ele controla a moeda e aí ele pode emitir mais moeda. Qual a maior emissão, certo? É a lei da oferta e da procura. Qual a maior emissão? Se você aumenta a oferta de um bem, a procura continua a mesma, o preço diminui, certo? Então ele desvaloriza a moeda, só que ele vai ser o primeiro a usar a moeda, né? Então a informação de que mais moeda foi impressa, de que aquilo está desvalorizado, não é instantânea, né? Então ele imprime, ele usa aquilo, ele vai comprar as coisas pelo preço atual, né? E conforme a moeda ela for rodando ali no mercado, ela vai perdendo valor, né? Porque agora as pessoas têm mais moeda rodando no mercado, porém os bens correspondentes àquele valor ali em moeda, as riquezas correspondentes à moeda, continuam o mesmo, né? Então você tem a desvalorização da moeda, e aí o Estado ele tira valor seu, certo? Ele tira poder de compra seu, enquanto ele ganha
poder de compra para ele, né? Isso é uma forma de imposto, certo? A mais, um imposto que as pessoas não enxergam também, certo? E muitas pessoas vão defender também que o Estado imprima a porra do dinheiro, certo? Para dar para as pessoas, para ajudar as pessoas, e não percebem que isso vai desvalorizar a moeda, que isso vai lascar a economia, que tudo vai ficar mais caro, né? Por exemplo, na época do Bolsonaro, ele não queria dar o auxílio na época da pandemia, e as pessoas queriam que ele desse a porra do auxílio da pandemia. O que acabou acontecendo é que ele deu o auxílio. E de onde que ele tirou a porra do dinheiro? Né? De onde que ele tirou o dinheiro? Ele deve ter imprimido a porra do dinheiro. Ele deve ter criado dinheiro do nada. E aí tudo desvalorizou, né? Aí você desvaloriza a moeda. Então, existe até incentivo pro cara fazer a merda, né? Existe incentivo pro cara desvalorizar a moeda. Porque se você não desvaloriza a moeda, se você não imprime dinheiro, não dá auxílio, o povo vai achar ruim, certo? É capaz de você não se eleger depois. O pessoal vai falar que você matou a população, porque você não deu auxílio e pipipi, popopó. Então tem incentivo, inclusive, pro cara fazer errado, né? E aí o pessoal fala, não, mas se estão fazendo errado é porque... Mas na teoria não era pra fazer... Não, a teoria tá errada então, porra. A teoria tá errada. Quando a teoria não bate com a prática, a teoria tá errada, e não o contrário, né? Então, acho que é basicamente isso que eu tinha que falar hoje. Deixa eu acabar o vídeo.